16. Regressor Instruction. Capítulo 76. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. É claro que foi bom ganhar a confiança de meu líder. No entanto, eu não gostava muito desse tipo específico de confiança. Eu não sabia como me avaliar, mas se eu fosse descrevê-lo, seria uma criança que ainda precisava do amor e atenção calorosos de Kim Il-sung, especialmente quando se tratava de crescimento. Não precisei perguntar por que precisava aumentar minhas habilidades e conseguir outro emprego, pois entendia a urgência, mas não gostava muito dessa superestimação. Pelo menos duvide de mim um pouco, seu bastardo. Embora eu tenha pintado a imagem de estar bem por conta própria, não gostei particularmente de ser colocada nesse tipo de situação. Ao mesmo tempo, eu sabia o que Kim Il-sung estava pensando. Essa expedição provavelmente terminará em fracasso. Isso acontecia porque meus companheiros de partido eram, de fato, altamente dependentes da estabilidade psicológica que minha presença oferecia. Se Opa não estiver indo, então eu também não irei. Eu nunca vou querer ir. Ponto. O problema era Jung-Yan. Conforme a data da expedição se aproximava rapidamente, ela inventaria todos os tipos de desculpas para tentar ser excluída da expedição também. No primeiro dia desde a nossa discussão, Kim Il-sung imediatamente se moveu para atingir os objetivos que havia planejado para toda a festa. Ele pensou que se conseguisse mudar de emprego ou alcançasse estatísticas desejáveis durante os poucos dias de preparação para a expedição, não teria que deixar a expedição. Claro, ainda havia a questão de Jung-Yan não querer participar, mas ele teria que encontrar outra solução para isso. É claro. Alcançar o status de lendário seria uma façanha impossível de alcançar em um tempo muito curto. Todos os membros mostraram um crescimento surpreendente em períodos tão curtos, mas era evidente que não atingiríamos nossa meta desta vez. Jung-Yan, por outro lado, começou a exibir um comportamento semelhante ao de alguém que estava antecipando a morte. Durante o tempo de preparação, ela acabou passando pelos 5 estágios: negação, raiva, compromisso, depressão e, eventualmente, aceitação. Não demorou muito para ela dar o primeiro passo. Ela começou a negar o fato de que teria que me deixar por um mês. Em sua mente, o que Kim Il-sung disse provavelmente era uma brincadeira. Por outro lado, Park Deok-gu e Sun Yeong começaram a se concentrar na expedição que se aproximava, embalando tudo de que precisariam para a caça. Foi então que Jung-Yan foi forçado a enfrentar a realidade. A raiva veio logo. Ponto. Ela tinha começado a odiar Kim Il-sung, que era o responsável pela repentina programação da expedição. Fiquei preocupado por um tempo, mas não parecia que sua raiva lhe daria qualquer intenção de matá-lo. Em algum lugar lá no fundo, ela ainda considerava Kim Il-sung com respeito. Em suma, Jung-Yan passou esta fase gritando em seu quarto e exibindo uma expressão neurótica. Ela também não se esqueceu de deixar escapar sua raiva reprimida para Kim Il-hee, visto que a criança era o alvo mais fraco do grupo, além de mim. Eu sabia que ela estava fazendo isso apenas para tentar encontrar uma desculpa para ser excluída da expedição. Ela tentou encontrar defeitos na garota e aproveitou todas as oportunidades que encontrou para criticar. Resumindo, Jung-Yan estava sendo Jung-Yan. Chegou ao ponto em que ela abordou Park Deok-gu para falar pelas costas de Kim Il-hee. Considerando a personalidade de Jung-Yan, isso não parecia certo. Quando ela entrou na próxima fase, compromisso, houve muitas conversas. Ela tentou dar várias sugestões, parecendo estar possuída. Eu realmente posso trabalhar duro. Posso aumentar minhas estatísticas da mesma forma, sem ter que ir nessa expedição. Então, por favor. Esse foi um. Que tal irmos todos juntos por uma semana? Isso vai funcionar melhor. Essa foi outra. Eu acho que Opa deveria vir, mas ele deveria apenas cuidar de nós, assim como Il-sung. No entanto, eu sabia que suas sugestões não seriam aceitas. Quer ela gostasse ou não, ela tem que passar por essa expedição sem mim, e eu tive que ficar para trás e trabalhar por conta própria. Eu também reconheci a necessidade da falta de minha presença nessa expedição e, por isso, fiquei quieto. Sun Yeong e Park Deok-gu reagiram da mesma maneira, mas isso foi menos dramático até certo ponto. Não houve incentivo para a ocorrência de um protesto formal, mas isso provou ser o gatilho para Park Deok-gu. Foi apenas um palpite, mas achei que Park Deok-gu também estava na fase de compromisso.
Chegou ao ponto em que ele se aproximava de mim em intervalos aleatórios. Então veio a fase mais difícil, a depressão. Ela notavelmente começou a perder peso e muitas vezes passou a noite chorando. Ela também costumava dizer que sua situação física estava se deteriorando e que ela não se juntaria à expedição por causa disso. Eu realmente odeio isso. Lentamente, os períodos em que ela murmurava para si mesma encurtaram. Esta etapa foi cansativa não só para Jungaian, mas também para mim. Eu me cansei, tentando o meu melhor para acalmá-la. Claro, eu tentei acalmá-la com as recompensas de final de expedição que ela receberia e as boas-vindas que eu daria a ela quando ela voltasse. Mas o fato de ela ficar longe de mim por um mês foi o suficiente para entorpecer aqueles confortos. Eu sabia que Jungaian apreciava meus esforços para confortá-la, mas isso só a fez se sentir mais deprimida. Quanto mais doce fosse nosso tempo juntos, mais amargo seria nosso tempo separados. A última etapa veio eventualmente, mas não com consentimento. Como a observei passar por todas as etapas, esperava que ela também fosse aceita, mas parecia que não. Simplificando, ela foi forçada a aceitar essa realidade. Por mais que ela chorasse, o plano foi colocado em ação e não poderia ser interrompido. Essa foi uma decisão do partido como um todo, e também foi minha. Jungaian não teve escolha a não ser segui-lo. Se uma separação de um mês já gerava reações tão intensas, eu não queria pensar na possibilidade de ficar separada por um ano. Além de me conhecer e desenvolver tendências estranhas, ela não estava acostumada à separação. Por ser alguém que morou sozinho por muito tempo depois de ter sido abandonado pela minha família, não me importei tanto com a mudança quanto ela. Além dos esquemas dramáticos de Jungaian, no entanto, todos os outros fizeram sua parte para se preparar para o dia da expedição. No entanto, não posso dizer que tenham se preparado muito bem. Eu não entendia por que Jungaian não conseguia controlar sua mentalidade bem, mas também parecia que Park Deok-gu estava agindo de forma um pouco estranha. Sun Yeong inicialmente se sentiu estressada, mas logo começou a pensar na expedição e fez o possível para se preparar para ela. Eu não sabia o que Kim Hee estava pensando, por outro lado. Enquanto isso, ao observar todos se preparando para a expedição à sua maneira, não fiquei tão ansioso por me separar do grupo. Não parece tão ruim, considerando. Claro, algo estranho parecia estranho em Park Deok-gu, Jungaian e Sun Yeong, já que nenhum deles estava familiarizado com a expedição. Eu sabia que o estresse seria dobrado por ter uma filha pequena ao lado deles na viagem, mas não achei que seria tanto. Parecia que até Kim Sun gradualmente perdeu sua mão autoritária após nossa primeira discussão. Você realmente vai participar da expedição nesse estado? Sim. É triste, mas é necessário. Eu sei que até você percebeu como eles têm sido dependentes de você. Sim, eu tenho. Eles logo perceberão isso quando começarmos oficialmente a expedição. Ponto. Eles não sentiram isso como você sentiu o tempo todo. No entanto, eles logo saberão do que eu estava falando durante a caçada. Se você e eu pudéssemos estar sempre com eles, não haveria problema, mas... Eu podia entender o que Kim Sung estava falando. Não é apenas porque éramos inexperientes quando se tratava de caça. Kim Sung também sabia que havia um problema com o próprio sistema de comando do partido. Se ele e eu estivéssemos lá, estaria tudo bem, mas o problema era que nosso partido não tinha espinha dorsal. A equipe sempre nos procurava em busca de orientação, o que por si só impedia seu crescimento. Não importava quem entre os três, Park Deok-gu, Jungaian ou Sun Yeong, tomaria a iniciativa, mas eles precisavam dar o primeiro passo para decidir sua direção de crescimento. Até conseguir isso seria o suficiente. Para simplificar, essa expedição seria um teste para eles determinarem a próxima melhor opção para o nosso grupo. Será que vai dar certo? Honestamente, me senti um pouco com dúvida. Não era apenas a questão de não tê-los comigo também. Parecia que um mês não era suficiente para embalar e preparar todos os suprimentos necessários para essa viagem. Tudo o que Kim Hee escolheu carregar foram seu arco e flechas. Jungaian, por outro lado, estava tão preocupada com a ideia de não me ver que a maior parte do que ela empacotou eram coisas que a fariam lembrar de mim. Muitas guildas e grupos que investiram em nosso partido certamente retirariam suas ofertas imediatamente se vissem como os membros de minha equipe estavam agindo agora. Ainda assim, você deve preparar todos os fundamentos básicos.
Eu tenho o básico preparado. Essas são coisas que Deokegu e Yeong conseguiram embalar. Também estou ansioso, mas é necessário. É fundamental que reconheçam a diferença dessa expedição. Entendo. Então, devemos ir. Sim. Enquanto Yun-sung e eu saíamos, avistei o resto dos membros do nosso partido, que estavam todos esperando por nós chegarmos. Embora Kim Yun-sung estivesse carregando uma grande sacola, ele já sabia que tudo isso poderia ser em vão. Eu não pude deixar de suspirar quando avistei Park Deokegu arrastando sobre todas as coisas que ele pensou que seriam necessárias para a expedição. Ao meu ver, meus companheiros de partido começaram a expressar seus sentimentos. Não se preocupe muito, Young. Não vamos demorar nem um mês. Eu duvidei disso. Sinceramente, achei que demoraria dobro para atingir seus objetivos. Por favor, cuide de tudo enquanto eu estiver fora, Sr. Ki-young. Eu me sinto mal por não poder ser voluntária durante esta viagem. Eu esperava ouvir isso de Ye-young. Opa! Opa! Não fiquei surpreso quando Jung-Yan correu em minha direção e me abraçou com lágrimas nos olhos. Você deve ter cuidado enquanto isso, é. Não se preocupe comigo, Ayan. Eu estava mais preocupado com ela. Talvez eu estivesse preocupado que ela pudesse encontrar alguém que ela considerasse digno de seu afeto, mas agora, tudo que poderia ser focado era na dor de estar separada. Sob o comando de Kim Un-sung, para que todos comecem, eu comecei a empurrar Jung-Yan para longe. No entanto, nunca esperei que ela caísse. Parecia que ela estava fazendo o possível para reunir força suficiente apenas para ficar de pé. Não conseguia encontrar forças para continuar olhando para um rosto cheio de lágrimas. Eu voltarei em breve. Por favor, não se preocupe. Boa sorte. Essa expedição certamente não seria uma viagem de ônibus confortável para todos os envolvidos. Eu sabia que Kim Un-sung tinha um trabalho difícil para ele. Talvez tenha sido bom não termos ido juntos. Apenas metade de mim acreditava neste pensamento. Regressor Instruction capítulo 77. O segundo andar da casa da guilda, geralmente lotado, estava estranhamente silencioso e eu não conseguia me acostumar com a sensação. Não é uma coisa ruim, embora. Mesmo que meus companheiros de partido tenham acabado de sair há algumas horas, nunca imaginei que me sentiria assim. Claro, eu me sentia solitário, mas essa foi uma reação natural que veio de uma mudança repentina no ambiente. Sinceramente, me senti um pouco feliz. Era inegável que havia alguns desconfortos estranhos por ter meus companheiros por perto. Meu tempo pessoal era sempre encurtado por causa da insistência sempre presente de Jung-Yan, das visitas surpresa de Park Deokegu e dos constantes pedidos da Sun Yeong para ser voluntária. Nesse ponto, fiquei bastante grato por Kim Hee não falar muito. Se ela o fizesse, provavelmente teria 0% de privacidade. Eu teria que fazer todas as tarefas básicas por enquanto, mas também parecia estar de férias ao mesmo tempo. No entanto, o fato de estarmos com o tempo apertado ainda apresenta um tipo diferente de urgência. Para conseguir o terceiro trabalho e as estatísticas que Kim Un-sung desejava, eu teria que começar a me mover rapidamente. Não sabia o que seria necessário para estimular meu crescimento, mas pelo menos tinha algumas ideias. Na verdade, achei difícil acreditar que estava em uma situação difícil. Eu tinha equipamento de alquimia de nível heróico, vários catalisadores e materiais, e meu eventual crescimento já estava confirmado. Minhas estatísticas de inteligência não eram problema algum, mas meu problema agora estava em aumentar todas as minhas outras estatísticas, o que era uma façanha que parecia impossível de fazer. É por isso que meu terceiro trabalho é importante. Eu não tinha pensado em ir para um trabalho do tipo combate no meu próximo, mas parecia que seguir o crescimento de um grupo com um trabalho que dependesse exclusivamente da inteligência seria uma coisa difícil de fazer. À medida que continuamos a crescer, tive que pensar em outras maneiras de expandir meus horizontes. Devia haver respostas para meus problemas atuais. Eu precisava encontrar uma maneira de conseguir um emprego de combate sem perder minha identidade como alquimista. Em primeiro lugar, homúnculos. Na verdade, isso também me levaria a outras oportunidades. Ser capaz de lidar com uma criatura que eu poderia tratar como meu animal de estimação sem ter que consumir magia seria muito vantajoso neste ponto. Na verdade,
A introdução à alquimia de Ramos Tucker lidou com homúnculos em grande profundidade. Homúnculos significa uma criatura criada artificialmente que não precisa do útero da mãe. Como cada escola tem diferentes interpretações sobre o assunto, pelo menos definirei homúnculos como uma criação única. Claro, isso não significa que seja como a quimera. Ao contrário da quimera que cria algo a partir de eu, o conceito homúnculo com o qual nosso alquimista lida é o conceito de criar algo a partir do nada. Simplificando, o homúnculo foi a criação da vida artificial. Claro, ninguém saberia como seria, ou como criar um. Mesmo o livro de Tucker não continha nada além de teorias sobre o assunto. Embora a quimera fosse explicada em detalhes comparativamente, a quimera, um conceito que manipulava genes, e o homúnculos, uma criatura criada, tinham propriedades distintas. Talvez para Tucker, homúnculos fosse um território desconhecido. Não, se ele tivesse realmente conseguido criar uma nova vida, então ele não estaria falando sobre a possibilidade disso em primeiro lugar. Talvez se possa pensar no conceito como algo divino. A segunda opção é criar uma poção. Se alguém me perguntasse se eu começaria a depender de poções para dominar minha habilidade de combate, eu balançaria minha cabeça. Afinal, essa era apenas mais uma de minhas teorias. Você pode colocar magia em poções? Traço. O princípio da magia neste continente pode ser explicado brevemente. Bastava construir a torre da magia e lançar um feitiço que a tornasse realidade. O feitiço completo ficaria dentro do braço ou da mente do usuário, e apenas o usuário seria capaz de ativá-lo. Era possível colocar um feitiço de permanência em uma poção ou em um item específico, não em seu corpo. Afinal, era apenas um experimento. Eu sabia que alguns itens podiam conter magia. No entanto, esse tipo de item não seria um item feito pelo homem, já seria um produto feito. Na verdade, alguns magos usaram magia de encantamento em itens selecionados, mas os efeitos provaram ser inexistentes e severamente ineficientes. Este estudo foi interrompido porque o custo era maior do que o resultado. Se um alquimista pode usar a magia da alquimia para conter magia descartável com tal resistência, então ele ou ela certamente alcançaria um resultado comercial muito bom também. Terceiro, vá para a opção quimera. Fazer um animal de estimação pela manipulação de células ou genes era altamente possível. Na verdade, estava pensando que essa seria a maneira mais simples. Neste mundo, os monstros eram objeto de grande interesse. Para simplificar, era supostamente muito fácil fabricar uma quimera. Alguns monstros tinham genes muito semelhantes e, mesmo que passassem por experimentos e tivessem seus genes manipulados, ainda poderiam sair vivos. No entanto, esse trabalho não seria possível com a magia de um alquimista, mas sim com a de um bruxo. O problema com esse plano era que eu não seria capaz de controlar uma quimera usando minha própria magia. Claro, eu poderia encontrar uma criatura que mal cresceu e tentar cultivá-la, mas no final, não conseguiria garantir que seria um empreendimento bem-sucedido. Eu não queria ser devorado pela minha própria quimera. Além disso, havia muitas direções que eu poderia seguir. No entanto, eu tinha que lembrar que isso era uma questão de sobrevivência para mim. Embora os riscos fossem altos, eu também pensei em fazer experiências em meu próprio corpo e também pensei em maneiras de fazer a pedra do sábio. No entanto, não achei que funcionariam bem. Era hora de adiar todas as minhas outras atividades e realmente encontrar uma maneira de estimular meu crescimento. Claro, nem tudo isso poderia ser feito em pouco tempo. Não queria perder tempo com experimentos fracassados. Eu tinha que me mover da forma mais eficiente possível. Talvez eu deva buscar ajuda. Não foi uma má ideia. Fazia bom senso pesquisar ou buscar ajuda se houvesse perguntas que você não pudesse responder sozinho. Magia e alquimia eram dois ramos diferentes, mas todos eles vinham das mesmas raízes. Mesmo para outros empregos. Nesse ritmo, seria melhor se eu pudesse procurar ajuda de um usuário de magia experiente. Guilda Mágicos não seria a melhor opção. Eu senti que eles poderiam se tornar trabalhadores fiéis em meu laboratório se estivessem realmente interessados na Pedra do Sábio. Eventualmente, eu me senti entrando no restaurante com pensamentos. Você vai comer sozinho hoje? Ah! Ao ouvir alguém se dirigir a mim, me virei e vi uma mulher que parecia um pouco mais jovem do que eu. Ah! Acho que é a primeira vez que conversamos. Eu sou Ang Jeong-yeon, estou no comando do segundo grupo da Guilda Azul. Ah, é um prazer conhecê-lo. Eu sou.
Eu sei. Você é o alquimista Lei Qilong do sétimo partido. Estou certa? Sim. Como foi sua visita ao Jardim do Terror? Parecia uma pergunta aleatória, mas finalmente percebi por que ela havia perguntado. Ela é uma das descobridoras. Depois de descobrir a masmorra em si, Wang Zhongyan foi provavelmente uma das pessoas que escolheu entregá-la para nós. Muito obrigado pela oportunidade. Graças a você, tive uma ótima experiência. Como ouvi dizer, você percebe as coisas muito rapidamente. Ah, vou considerar isso um elogio. Claro, é um elogio. Na verdade, sinto um pouco de culpa. Teria sido bom se você tivesse uma experiência puramente boa. Tenho um amigo dos cisnes negros que quer se desculpar com você. Ah, não. Já recebi um pedido de desculpas deles, e tudo correu bem. Eu também reconheci minhas próprias deficiências no processo. Ah, isso me acalma. É a primeira vez que converso com alguém da sétima festa e tem sido ótimo até agora. Enquanto Wang Zhongyan falava, sua expressão tensa relaxou. Ela parecia melhor assim. Seu rosto mostrava traços pareciam um pouco jovens, mas de alguma forma me lembrava dos velhos tempos. Na verdade, estou ansioso para falar com todos vocês, mas parece que vocês têm estado muito ocupados. Ah, entendo. Estávamos esperando o dia em que todos poderíamos ter nosso reencontro, mas tudo está agitado desde que vocês voltaram. A guilda está preocupada com tudo. Ah, eu ouvi sobre isso. Você entrou em uma masmorra de nível heróico. Sim. Parece que você encontrou mais problemas do que nós. HMM. Wang Zhongyan parecia uma maga para mim. Talvez estar no mesmo tipo de trabalho tenha me alertado disso. Considerando o fato de que eu estava conversando com o silencioso sucessor e proprietário da masmorra em que havíamos continuado, um novo conjunto de possibilidades se abriu para mim. Eu nem mesmo tive que verificar sua janela de estatísticas. Eu sabia que ela era uma feiticeira muito competente. Ela não se incomodou em esconder suas habilidades mágicas, e havia esperteza em seus olhos. Sua personalidade relaxada provavelmente veio de sua confiança em termos de combate mágico. HM. Isso pode ser útil. Nesse ponto, eu senti que nem precisava mais pedir ajuda à guilda mágicos. Eu tinha certeza de que Wang Zhongyan não se importaria se eu perguntasse a ela. É constrangedor admitir isso, mas tenho me sentido muito desorientado ultimamente. Ah, eu entendi. Todos nós já passamos por isso. Existem tantas opções para escolher, mas não sei que direção tomar. Eu entendo você. Acontece com todos, mas especialmente para você, Sr. Qilong. HM. Você está se preocupando com a rainha mercenária Jungayan, certo? Uma é sua amante da terra e a outra está morando aqui conosco. É difícil escolher, não é? Ah. Na verdade, pode ser difícil superar a ética moderna da monogamia, mas escolher as duas pode ser a melhor opção para você. Ponto. Minha expressão mudou para uma de vergonha. Obviamente, estávamos pensando em coisas diferentes. Ao ver isso, Wang Zhongyan riu. Ah, não foi isso que você quis dizer, foi? Sim. Oh, sinto muito. Você tinha uma expressão tão séria no rosto que eu pensei. Ponto. Ela me lançou uma expressão envergonhada. Algo não parecia certo. Acho que senti algo semelhante em outro lugar. Parece que eles me deram impressões diferentes e até pareciam completamente diferentes. No entanto, o rosto que eu estava imaginando era um porco com um rosto de bandido, e a mulher na minha frente se parecia muito com a típica mulher moderna. Por alguma razão, entretanto, Wang Zhongyan me lembrava Park Byeokgu. Eles são parecidos em certo sentido. Parecia que algo ruim iria acontecer se eu me envolvesse nisso. Enquanto eu me perguntava o que poderia dizer, ela voltou a falar. Olhe para mim saindo assim. Eu sinto muito. Tenho observado vocês há tanto tempo que não pude deixar de comentar sobre isso. Ah, entendo, entendo. Eu sei que vocês dois são próximos. Sempre que vejo Jungayan e Lei Qilong juntos, geralmente me pego sorrindo sem saber. Acho que Jungayan realmente gosta do Sr. Qilong. Acho que é por isso que você está usando esse tipo de magia. Que magia? Magia de rastreamento de localização. Não sei se deveria estar aqui com você agora. Não quero que a senhorita Yan pense na coisa errada. O que?
Você não tem que agir tão tímido. Você a deixou lançar a magia em você, não foi? Acho isso tão romântico. Ponto. Ponto O. Você não sabia sobre isso, não é? Ponto. Ah. Você pode fingir que não ouviu o que eu disse. Fiquei atordoado com esta nova informação. Regressor Instruction capítulo 78. Fiquei chocado com esta nova informação. Parecia tão ridículo que eu não conseguia nem começar a responder. Nem precisei limpar minha mente. A autora do crime era óbvia em termos de personalidade e comportamento recente. Jungayan. Isso foi obra da Jungayan. Várias guildas e clãs me vieram à mente, mas eu sabia que nenhum deles tinha um motivo válido para fazer isso. Havia também as 3 mulheres loucas por perto que podiam ser consideradas suspeitas. No entanto, era difícil para alguém como Shai-Ra contratar um mago e lançar um feitiço em mim. Eu também sabia que Lei Ji não tinha tempo nem habilidade para lançar esse tipo de magia em mim. Eu teria notado se ela tivesse feito isso antes. O suspeito deve ter sido alguém que lançou o feitiço enquanto eu dormia no meu quarto. Claro, isso só poderia significar Jungayan. Pensar nela me observando dormir fez meu corpo se arrepiar. O que é isto? Antes de entrar na casa da guilda, Jungayan vinha aqui todas as noites para fazer várias coisas, mas quando pensei sobre isso, nunca tinha acordado no meio da noite depois de entrar na casa da guilda. Quando isso começou? Eu não sabia exatamente quando, mas parecia estranho pensar que Jungayan estava envolvida nisso. No entanto, quando pensei em todas aquelas vezes em que não acordava durante o sono desde que começamos a ficar na casa da guilda, a resposta veio até mim. Não pode ser coincidência. Sempre que entrava em meu quarto com a intenção de dormir, devia estar tão imerso em meus pensamentos que achava que receber dores de cabeça diariamente era normal. Claro, isso era apenas especulação, mas se isso fosse verdade, então Jungayan provavelmente recebeu alguma educação pré-sexual antes mesmo de nós chegarmos aqui. Depois de tentar organizar minha mente envergonhado e confuso, olhei para trás e vi um Wang Jeongyeon olhando para mim como se tivesse acabado de cometer um grande erro. Se eu fosse ela, teria reagido da mesma maneira também. Era como se ela tivesse acabado de dizer abertamente a alguém que eles estavam sendo observados. Eu não sabia como meu relacionamento com Jungayan deve ter parecido para eles, mas senti que deveria ter percebido isso antes. Abri minha boca para falar mais uma vez. Eu senti que merecia uma explicação melhor. Você pode explicar um pouco? Sim. É de extrema importância saber a situação exata. Dessa forma, eu poderia ter cuidado também. De modo a... Eu gostaria que você me contasse os detalhes exatos. Bem, isso. Sua hesitação me deixou ainda mais ansioso. Isso porque eu estava preocupado que esse feitiço pudesse ter funções ocultas. Eu não tinha ouvido falar de espionagem mágica dentro do continente antes, mas não ficaria surpreso em descobrir que Jungayan era capaz de produzir nova magia por conta própria. Se sim, quanto ela teria ouvido? Posso ser honesta com você, então? Vá em frente. Eu apenas me senti um pouco surpreso. Quer dizer, eu deveria ter esperado isso até certo ponto. De qualquer forma, eu realmente não me importo. Se você diz, então eu devo deixar você saber. Senhorita Ian realmente me surpreendeu. Sim. Ela tende a ser um pouco ciumenta às vezes. Talvez tenha sido isso que a levou a fazer isso. Oh meu Deus, provavelmente é por causa de todos os rumores com a Rainha Mercenária Vermelha. Nesse caso, posso entender por que ela faria isso. Ponto. De alguma forma, ela conseguiu esconder a presença de seu feitiço muito bem. Mesmo. A pessoa média nem vai notar, então não estou surpreso que você não tenha. O mesmo vale para a maioria dos magos. Eles não são particularmente sensíveis à magia como eu, ou simplesmente parece tão sistemático e complicado que eles nem perceberiam. Se eu não tivesse mais de 80 estatísticas mágicas, não teria notado também. O poder mágico também é muito fraco e, acima de tudo, foi projetado para se fundir com o poder mágico único do Sr. Qilong. Ah! Honestamente, é tudo muito interessante para mim também. Não achei que a magia pudesse ser usada dessa maneira, mas os rumores diziam que a senhorita Ian era um gênio. De qualquer forma, você disse que era alquimista. Sim, sou. Minha aula é um pouco diferente da dela, mas ainda posso te dizer que tipo de magia ela usou.
A própria ordem deriva da magia básica. Ah! O primeiro encantamento, como mencionei, é a magia de rastreamento de localização. Como o nome sugere, é um tipo de magia projetada para ajudá-lo a identificar onde está seu alvo. Isso não é realmente um grande negócio, mas a segunda magia parece um pouco interessante para mim. O que é? É um tipo de mágica semelhante a criar uma zona de segurança dentro de uma masmorra. Seria confortável pensar nisso como uma magia que envia um sinal quando uma criatura entra em um determinado raio. Em média, o raio é de cerca de 50 centímetros. Em termos simples, seria correto explicar que é uma magia que envia um sinal para o lançador quando alguém específico se aproxima de Qiyong em uma determinada área. Claro, não tenho ideia de quem é, mas... sim. Normalmente, para lançar este tipo de magia, uma parte do corpo do alvo ou um catalisador como o sangue é necessária. Você realmente não sabe disso. O que aconteceria se fosse feito sem um catalisador? É impossível usar esse tipo de magia sem um catalisador. Esta magia é difícil de encontrar porque se transformou em uma forma semelhante ao tipo de magia que Qiyong possui. Desta forma, a presença de um catalisador é essencial. Caso contrário, a ativação do feitiço seria impossível de desencadear. Sim, eu me lembro disso. Ah, eu sabia. Então, uma mecha de cabelo serviria? Não. Se alguém fosse usá-los, precisaria de um monte deles. Claro, não me lembro de permitir que Jungayan acumulasse um monte do meu cabelo. No entanto, eu sabia que ela devia ter usado o dente que perdi na masmorra. Parecia ridículo para mim lembrar desse fato. Naquela época, nunca imaginei que ela usaria assim. Quando pensei sobre isso em uma escala mais profunda, lembrei da Jungayan aparecendo durante minha conversa com a Lei Ji. O feitiço deve tê-la alertado, pois a outra mulher estava dentro do raio do gatilho. É por isso. Essa foi toda a razão pela qual Jungayan começou a ver Lei Ji de forma tão assassina. Não admira que eu me sentisse tão preocupado em vê-la dessa maneira. Enquanto isso, Wang Jeongyeon ainda estava olhando para mim com uma expressão preocupada semelhante a como uma mãe ficaria ao assistir seus programas de drama favoritos. Esse tipo de magia inclui ser capaz de ouvir conversas ou ver o que a pessoa está fazendo no momento. Bem, uma vez que existem dois tipos de encantamentos presentes, é bastante difícil saber dizer. É difícil acreditar que um recém-chegado conseguiu criar esse tipo de magia. Claro, isso foi possível porque o consumo de energia mágica usado era baixo. Isso é o suficiente para garantir um novo tipo para a Academia Mágica. O título desse artigo deve ser Como Perseguir Seu Namorado. Apóstrofo. Ah! Acho que posso desarmar o feitiço. O que você quer que eu faça? Não, não, vou ficar bem por enquanto. Oh, você deve estar gostando da restrição. Parece um pouco estranho para mim, mas é romântico do mesmo jeito. Romântico, uma ova. Era uma notícia muito chocante, mas fiquei grato por ter conseguido manter a calma. Eu já sabia que Jungayan era obcecada por mim, mas não tanto. No entanto, eu sabia que poderia lidar com ela perfeitamente bem, então essa conversa não me surpreendeu tanto quanto deveria. Claro, isso não significa que não me assustou. Com isso, me perguntei se havia outros dispositivos escondidos no meu quarto. Você poderia, por favor, subir para o meu quarto comigo se estiver disponível. Se sim. O olhar que Wang Jeongyeon me lançou me deixou mais envergonhado. Percebi o que minha oferta parecia. Bem, obrigado pela sugestão, mas temo não estar interessada nesse tipo de coisa. Não me entenda mal, você é atraente e tudo, mas... não foi isso que eu quis dizer. Ah! Gostaria que você visse se há alguma outra magia no meu quarto. Ah, entendo. Mais uma vez, pude notar que ela cheirava muito a Parque de Okegu. Então vamos subir juntos. Fiquei curiosa sobre o seu workshop, pois aparentemente custa muito. Hoje é meu dia de sorte. Sim, o mesmo é verdade para mim. Se não fosse por ela, eu não teria sabido da presença desse tipo de magia. Assim que me levantei do meu assento, notei a expressão de Wang Jeongyeon mais uma vez. Era como se ela não estivesse levando isso a sério. Ela parecia nos considerar um cenário dramático. Enquanto subíamos para o segundo andar, eu podia sentir meus passos ficando mais pesados por algum motivo. No entanto, isso era totalmente necessário. Então esse é o lugar usado pelas pessoas da sétima geração.
Ouvi dizer que é muito bom. Na verdade, não vi as acomodações de outras pessoas, então não posso dizer o mesmo. Wang Jeongyeon parou momentaneamente na frente do quarto de Park Deok-gu. Foi sutil, mas eu peguei do mesmo jeito. Ah não. Um cenário horrível veio ao cérebro com isso. Balançando minha cabeça, eu a persuadi na direção do meu quarto, não querendo pensar sobre isso. Abri a porta com uma expressão casual. Meu quarto era minimalista como um todo, com vários livros e equipamentos na minha mesa. É certo que meu quarto parecia mais bagunçado do que eu gostaria, mas não havia nada que eu pudesse fazer por enquanto. É uma sala realmente limpa. Ah! Oh meu Deus! Você parece ter mais livros do que eu. Oh, desisti de ler isso no meio. Ainda é bom estudar. Oh, eu me distraí. Você queria que eu verificasse se há alguma outra magia presente na sala? Sim. Isso mesmo. Espere. Wang Jeongyeon então começou a olhar ao redor da sala com olhos infundidos de magia. Eu não acho que estaria tão determinado a descobrir sobre quaisquer feitiços mágicos. Eu sabia que não deveria ter subestimado o poder da Jungayan. Depois de um tempo, a expressão de Wang Jeongyeon começou a mudar muito sutilmente. O que quer que tenha encontrado, ela parecia achar muito interessante, pois estava fazendo o possível para conter o sorriso. Minha ansiedade atingiu o topo. Ela falou novamente. Ah! Sim. Posso ver na parede e na cama. Ponto Regressor Instruction Capítulo 79 Posso ver na parede e na cama. Ponto. Posso começar com a parede primeiro? Claro, vá em frente. A senhorita Ian está usando o quarto ao lado, estou certa? Sim, mas... ela parece ser um pouco sorrateira. Comecei a entender o que ela deve ter visto. Desde o início do tutorial, já vi Jungayan criar paredes com sua magia de ilusão. No entanto, foi constrangedor perceber que não a tinha notado mudar uma parede inteira. Inclinando-me para a frente, coloquei minha mão na parede e fiquei surpresa que ainda estava sólida com o meu toque. Ela não mudou? Eu olhei para Wang Jeongyeon em confusão. Ao ver isso, ela começou a explicar. Apenas uma pequena parte foi alterada, não toda a parede. Oh! Se você colocar o dedo aqui, vai entender o que quero dizer. Quando ela acenou para um ponto específico na parede, eu segui seu exemplo e coloquei meu dedo através dele. Constrangedoramente o suficiente, ele perfurou o outro lado. Para mim, era um absurdo não ter percebido algo assim até agora. Como posso não saber? Ele foi criado com um poder mágico fraco, e como esta sala em si já está cercada por um poder mágico, é compreensível que você não tenha notado. Não acho que o Sr. Kilyoong seja tão sensível ao poder mágico. Acima de tudo, este buraco parece ter sido feito recentemente. Ah, você pode dizer? Sim. Parece que está aqui há menos de um mês. Não sei por que a senhorita Ian se atreveu a fazer algo assim, mas... posso imaginar por quê. Assim. Tentei não prestar atenção à expressão de Jeongyeon. Claro, não me lembro de ter feito nada específico nesta sala, mas me senti desconfortável quando percebi que Jungayan provavelmente já tinha me visto tudo. Às vezes, até me atrevi a deitar nu na cama. Tenho certeza que todos entenderiam. Ela só faria isso por minha causa. Eu não esperava que ela fosse tão longe, mas fui responsável por conduzi-la, de qualquer maneira. Tive de tolerar todos os contratempos que surgissem disso. Talvez eu deva achar que é uma sorte ter descoberto isso imediatamente. Quem sabia o que mais ela poderia descobrir com esse truque dela? Na verdade, o que é realmente incrível é esta cama. O que tem? Não é exagero dizer que esta é uma nova revolução na ciência mágica. Ah! Vê-la olhar impressionada para o trabalho de outra pessoa me deixou amargurado por algum motivo. Depois de alguns momentos esperando que ela falasse, Wang Jeongyeon começou a explicar. É um tipo de magia de recuperação de fadiga. Entendo. Não é só isso. Além de verificar a condição de Kilyoong, também existem vários tipos de magia presentes, tantos que não posso explicar todos. De magia revigorante a magia que aumenta a vitalidade. Também há magia que acelera a rotação do cérebro e a circulação sanguínea. Além disso, há também uma magia de proteção embutida que pode proteger o Sr. Kilyoong quando algo de ruim acontecer. Se uma grande magia cair sobre esta casa da guilda, o Sr. Kilyoong provavelmente ficará ileso.
Se você tivesse dormido nesta cama, teria dormido profundamente. Acho que você nunca se sentiu cansado depois de acordar no dia seguinte. Estou certo? Sim, acho que sim. Sempre acordei me sentindo revigorado. A propósito, se você dormisse em uma cama assim, seria natural que seu cansaço fosse embora. Acho isso tão romântico da parte dela. Na verdade, eu senti meu coração aquecendo para Ryan. Achei que haveria um pouco de magia, claro, mas não sabia que o seria desse tipo. O que era embaraçoso é que era o tipo de magia que Jungayan havia escolhido lançar. Então, você está dizendo que a própria cama tem magia? Isso é. Sim. Seria impossível, certo? Quer dizer, mesmo que fosse, seria ineficiente. Colocar magia em objetos é algo que muitas pessoas desistiram de fazer. Sim. A maioria deles seriam apenas produtos comercializados. Eu pessoalmente conduzi uma pesquisa sobre isso. É por isso que eu disse que isso é revolucionário. Se a tecnologia de ocultação da magia de rastreamento de localização em Qiyong é de um nível, a magia nesta cama tem o potencial de abalar a academia mágica e criar uma nova escola. Uma novata fez o que outros que estão aqui há anos não conseguiram. Eu pessoalmente me sinto um pouco intimidada. Ponto. Claro, não há restrições. Eu não sabia o que dizer. Por mais talentosa que Jungayan fosse, ela não poderia ter feito tudo isso com toda a perfeição. Essa mágica só funciona com você, Sr. Qiyong. Compreendo. Sim. Acho que essa magia também fez uso de catalisadores. Usando uma parte do corpo de Qiyong como um catalisador, a magia foi comprimida ao ponto onde o efeito só é ativado no indivíduo. A eficiência seria muito baixa se todos pudessem ativá-lo. Isso significa que é uma cama exclusiva sua. Entendo. Mesmo assim, para simplificar, a magia é ativada porque sua genética e a composição genética do catalisador combinam. Sua explicação fez sentido para mim. No entanto, é preciso cobrar. Oh! Pelo menos uma vez por mês, a pessoa que memorizou o feitiço tem que colocar a magia novamente. Vendo que este tipo de magia esteve aqui até agora, deve significar que a senhorita Ian foi capaz de vir aqui para algumas visitas quentes. Ponto. Há também outra coisa. Diga-me por favor. Como eu disse, esse tipo de magia usa catalisadores. Poderia virar o tapete? Ou deve haver um espaço secreto em algum lugar? É claro, é claro. Se o que ela disse era verdade, o dispositivo deveria estar em algum lugar dentro da cama. Não muito depois, pude ver algo branco preso dentro do colchão. Esses são os dentes de Qiyong, certo? Sim. Provavelmente sim. Você acreditaria em mim se eu dissesse que as informações de Qiyong armazenadas naquele catalisador são as responsáveis por manter a magia? Isso é definitivamente algo semelhante. Ah, então você conhece o assunto. Eu não diria que sou um especialista. Este método é certamente semelhante à alquimia. A única coisa de que eu tinha certeza era que essa não era um tipo simples de magia. Usar magia em um tipo específico de catalisador para garantir que ele só seja acionado se o alvo certo estiver presente sozinho. Percebi que essa abordagem combinava perfeitamente com a direção em que eu queria crescer. A ideia de misturar diferentes magias com catalisadores era a mesma coisa que usar a composição genética de alguém. Pesquisa de homúnculos, pesquisa de quimeras e até pesquisa de poções mágicas. Essa foi a melhor abordagem que eu poderia usar. Isso é ótimo. Claro, meu método seria diferente. Ao contrário da Jungayan, eu teria que abordar isso com minha magia de alquimia. Como usuário de catalisadores e formulações geneticamente modificadas, eu tinha mais conhecimento do que ela. Em outras palavras, o método seria o mesmo, mas como eu iria estudar tudo isso seria feito de forma diferente. Eu até teria pensado que Jungayan havia preparado tudo isso antes. Isso funciona. Eu tinha certeza disso agora. Aqui estava um resultado que teria levado incontáveis experimentos fracassados para alcançar. Não seria natural não ficar animado. Você deve estar feliz também. Oh meu Deus! Assim, honestamente, eu me sinto feliz. Ah, mas também há outro recurso incrível escondido nesta cama. Oh! Tem outro. Sim. Existe uma magia chamada reversa. Ah! Há um debuff integrado que remove todos os buffs concedidos. Ponto.
exceto porque Yeon é provavelmente acionado quando você está perto da cama ou deitado. Claro, no caso de outros, o efeito não é tão grande porque o catalisador não combina com o alvo, mas ainda pode lançar uma maldição. Se eu me sentasse, teria sido muito afetado. Isso significa que se qualquer outra mulher se deitasse nesta cama, ela receberia uma maldição que a levaria à morte. Então, é por isso que você me pediu para levantar a cama. Sim, então basicamente, é a maneira da senhorita Ian de dizer que você não deve trazer outras mulheres para sua cama. Isso é tão romântico. Eu não achei isso nada romântico. Em vez disso, achei um pouco assustador. Mais alguma coisa? Não, isso é tudo que eu posso encontrar. Se Kyung disser que está fazendo pesquisas a sério, os resultados podem ser diferentes, mas tenho certeza de que há muito pouca informação sobre esse tipo de mágica. Jungayan parece uma maga bonitinha, mas na verdade ela é mais capaz do que se poderia pensar. Obrigado. Em vez de focar nos aspectos ruins dessas informações recém-descobertas, fiquei grato a Jungayan por me mostrar o caminho que eu deveria seguir para o meu crescimento. Quem diria que eu encontraria a resposta no meu quarto? Claro, isso não significava que eu iria ignorar tudo o que ela tinha feito, mas meu treinamento tinha precedência sobre todo o resto. Quando olhei para minha cama mais uma vez, o dente preso no canto começou a parecer mais adorável do que assustador. Espera. Já fazia um tempo, mas uma pergunta começou a surgir na minha cabeça. Eu me pergunto. Sim. Se minha posição neste momento está sendo transmitida a Jungayan, isso significa que ela também tem alguma parte do meu corpo? Sim. O que? Que outras partes de mim Jungayan tinha? Meu cabelo permaneceu o mesmo, e eu não me lembrava dela tirando sangue. Não, Jungayan não poderia ter machucado meu corpo antes disso. No caso de monstros normais, as peças usadas como catalisadores eram muito diversas. Não eram apenas cabelos e dentes, mas também sangue e olhos que podiam ser usados. O coração funcionava melhor e até ossos e órgãos percorriam um longo caminho. No caso de certos monstros, a saliva e o líquido gerado pelo corpo para os machos também eram eficazes, mas era difícil adivinhar o que diabos Jungayan havia levado. Pensei sobre. Com certeza. Com certeza ela não. Eu estava curioso para saber que tipo de catalisador ela teria tirado de mim, mas não havia como saber de fato. Ainda assim, minha ansiedade aumentou. Não poderia ser. Regressor Instruction capítulo 80. O importante neste ponto era descobrir o que Jungayan havia tirado de mim, não para que ela usar o catalisador. Eu sabia que teria que estabelecer alguns limites entre nós eventualmente, mas não havia nada que eu pudesse fazer neste momento. Afinal, Jungayan ainda estava crescendo. Eu sabia que se Jungayan se tornasse uma maga poderosa o suficiente para destruir todo o continente de acordo com as previsões de Kim Il-sung, então o impensável poderia acontecer. Este olho mágico se tornaria uma parede inteira, e esta cama poderia ser feita para amaldiçoar a todos que tocar. Isso não era tudo, mesmo. Ela também pode ser responsável pela criação da gravação de magia. Outras coisas vieram à mente. Controle mental. Ela poderia desenvolver um feitiço de controle mental que iria manipular minha mente aos poucos, ou talvez usar um feitiço de encantamento poderoso feito especialmente para mim. Ela poderia até encontrar uma maneira de se tornar invisível para ficar ao meu lado o tempo todo. Claro, eu ainda estava convencido de que Jungayan não faria todas essas coisas, já que ela ainda tinha o título de pura, mas novamente. Essa era a mesma garota que cortou os membros da Park Yeong. Um movimento errado. Eu precisava ter cuidado sempre que Jungayan estava por perto e quando ela não estava. Graças à habilidade de Wang Jeongyeon, fui capaz de descobrir isso enquanto ainda estava nos estágios iniciais. Eu teria que fazer um plano de seguro, mas tinha que me concentrar em outra coisa por enquanto. Isso é incrível. Você pensa assim? Não achei que você usaria todo o segundo andar como oficina. Ah! Eu sabia do que Wang Jeongyeon estava falando. Como feiticeira, não era difícil para ela se sentir impressionada. Ao conectar minha sala à oficina de alquimia através da lacuna entre a sala vazia da guilda, meu espaço de trabalho ficou amplo como resultado. Eu também sabia que o que chamou sua atenção não foi a configuração da oficina, mas os itens encontrados dentro dela. Afinal, eu recebi muito do Cisne Negro. Mesmo para um aventureiro experiente como ela,
ainda seria difícil ganhar tantas recompensas como essas. Para ser mais preciso, é para que a minha oficina e a minha sala fiquem conectadas. Era um pouco desconfortável ir e voltar. Os melhores livros didáticos para estudar já estão aqui, então é menos demorado dessa forma. Não, não, tudo parece ótimo para mim. Eram todos presentes. Oh, você não tem um segundo emprego. Em minha hora de descanso agora. Estou interrompendo alguma coisa? Não. Estou muito grato por sua ajuda. Bem, não há mais nada para eu fazer. Como uma maga, eu surpreendentemente não estou tão curiosa. Claro, eu não pretendo roubar a pesquisa do Sr. Keelong ou da Sra. Anne para mim também. Não se preocupe, eu sei disso. Fiz questão de avaliá-la mais uma vez com minha habilidade, querendo memorizar suas estatísticas, verificando a janela de status e o nível de talento da jogadora Wang Jeong-yeon, nome Jeong-yeon Wang, título, amante de drama, idade 34, propensão, uma otimista que é barulhenta, trabalho maga grau heróico, refeito do trabalho, aquisição de conhecimento básico em magia, refeito de trabalho, aquisição de conhecimento mágico básico, refeito do trabalho, aquisição intermediária de conhecimento em magia, aquisição de conhecimento mágico intermediário de efeito no trabalho, capacidade, força menos a 30 limite de crescimento, raro ou superior, agilidade menos 40 limite de crescimento, raro ou superior, saúde 32 limite de crescimento, raro ou menos, inteligência, 90 limite de crescimento, heróico ou superior, resistência 32 limite de crescimento, raro ou menos, sorte menos 54 limite de crescimento, raro ou superior, poder mágico menos 80 limite de crescimento, heróico ou menos, talento, corpo sensível, grau raro, talento, super memória, nível raro. Revisão geral, o crescimento de seu poder mágico está quase atingindo seu limite. Não é exagero dizer que o caminho para a maga superior está quase fechado para ela, mas parece que ela está escondendo suas deficiências com estatísticas de alta inteligência. Seria justo pensar que se trata de um caso em que se pode subir ao nível superior devido à boa compatibilidade com as características e com o cargo. Se o talento mágico não fosse menos que grau heróico, mas mais que um grau heróico, a situação teria mudado um pouco. Pode-se dizer que esta jogadora é semelhante a Keelyong Lee, mas por favor, não pense nela como uma amiga. O jogador Lee Keelyong não tem nenhum talento mágico comparado a esta pessoa. Desgraçado. Certamente não gostei da revisão geral, mas gostei de suas habilidades e crescimento. Claro, comparar-me a ela era um pouco extremo, mas ela também confiava em sua inteligência sempre que tinha carência de outras estatísticas. Não foi apenas a magia da Jungayan que me ajudou hoje, até mesmo suas estatísticas me fizeram aprender alguma coisa. Suas características também são boas. A característica de ter um corpo sensível chamou minha atenção, mas não no sentido sexual. Esta era uma característica fortemente influenciada pelo poder mágico do ambiente. Porém, o que mais me interessou foi o seu talento, supermemória. Talento supermemoria grau raro, dá a você uma memória quase perfeita. Já que era apenas do grau raro, sua memória não seria perfeita ainda, mas eu sabia que ter uma habilidade como a dela seria benéfico para ler as estatísticas das pessoas. Não parecia tão impossível desenvolver a habilidade por mim mesmo. Voltei minha atenção para Wang Jeong-yeon enquanto ela falava novamente. Posso ler? O que você está falando? O livro que você montou. É claro. Eu queria consultar alguém sobre isso, de qualquer maneira. Não, não. Eu não vou te dar nada além de minha opinião pessoal. De qualquer forma, você é mais especialista nisso do que eu. Isso tudo é território desconhecido para mim. Mesmo se você possuir a inteligência de um maga sênior. NT, tipo que tem mais experiência ou que está mais tempo nisso. Sim. HM. Ah, pensando bem, Keelyong provavelmente não sabe muito sobre inteligência. Você provavelmente não tem tempo para estudar suas estatísticas. Isso é verdade. HMM. Keelyong já se perguntou sobre suas estatísticas de inteligência. Claro que tenho. Ao contrário da força muscular, resistência e poder mágico, existem áreas que são difíceis de medir, como estatísticas de sorte ou estatísticas de inteligência. Na verdade, embora minhas estatísticas de inteligência estejam aumentando, é difícil sentir exatamente o que está mudando. Quer dizer, você já sabe muito. Honestamente,
É difícil perceber se algo mudou. Eu também não tenho certeza, mas tenho certeza que Keong está certo. Só porque sua inteligência aumenta, não faz de você um gênio. Eu sinto que não há nenhuma grande mudança nas habilidades básicas de pensamento de um indivíduo. O conhecimento não vem tão de repente. Então, a razão para a existência dessas estatísticas não é clara. É o mesmo para pessoas cujas estatísticas de inteligência chegaram aos 70 ou 80. Sim. Para dar um exemplo, alguém com inteligência em seus 90 pode não ser capaz de fazer algo tão básico como memorizar tabuadas. Isso é extremo demais. Sim. É uma história realmente extrema. No entanto, significa simplesmente que a estatística de inteligência de uma pessoa não tem nada a ver com a inteligência que esse indivíduo realmente tem. É tudo sobre como aumentar sua compreensão do poder mágico ou alquimia. Se isso fosse tudo, então minhas estatísticas podem muito bem ser uma decepção. Por outro lado, também não posso dizer que sejam completamente inúteis. Claro, não é só isso. HMM. Não consigo encontrar palavras para explicá-lo adequadamente, mas tenho certeza de que seu uso será um pouco mais claro se sua inteligência ultrapassar 80. Bem, esse era um tópico que me interessava. A maioria das pessoas com inteligência acima de 90 tende a desenvolver outra coisa além de seus cérebros. A maioria dos magos ao meu redor e aqueles com sua inteligência acima de 90 em Lindell tinham o conhecimento para serem chamados de extraordinários. Ah! Houve algumas pessoas que disseram que sua criatividade ou compreensão das táticas mudaram notavelmente. No meu caso, minhas habilidades de memorização aumentaram além da comparação. Entendo. Desde muito jovem ouvi muita gente dizer que tinha boa memória, mas no momento em que cheguei aos 90, senti que o meu cérebro estava a melhorar de uma forma que não conseguia compreender. Claro, não houve muitas mudanças nas outras partes. Acho que é apenas uma suposição de nós mesmos, mas também acho que tem o efeito de maximizar a eficiência da parte onde nosso cérebro está mais desenvolvido. Isso é realmente muito interessante. Entre os traços que tenho, o chamado supermemória é o traço que obtive depois que minha inteligência ultrapassou 90. O Sr. Keong também pode obter algo assim que chegar a esse ponto. Já que você é bom em namorar, você progredirá para o casamento. Me desculpe. Ouvir isso me pareceu muito agradável. Achava que minhas estatísticas eram inúteis do jeito que estavam, mas não achei que a única estatística que eu tinha em alto potencial me daria uma habilidade extraordinariamente nova. Song Jeong-yeon estava certa, eu me sentia animado com o que poderia conseguir. O que poderia ser? Como Wang Jeong-yeon mencionou que sua habilidade se originou do que as pessoas disseram sobre ela, tentei o meu melhor para lembrar o que outras pessoas me contaram no passado. Aquele cara com o cabelo é muito durão. O garoto também é inteligente. Era isso que as pessoas costumavam me descrever. Parecia ridículo imaginar um cenário em que ganhasse a habilidade de controlar melhor o cabelo. No entanto, mesmo isso seria melhor do que desenvolver uma habilidade relacionada ao romance, como que Wang Jeong-yeon havia dito. Para que eu usaria isso? Isso significa que todo mundo que cede 90 terá suas próprias características. Não é garantido para todos, mas tenho certeza que você receberá uma característica adicional. Não é muito conhecido no sistema. Obrigado por me ensinar tantas coisas. Não. Você estava destinado a aprender sobre isso de qualquer maneira. Só estou dizendo que mesmo os gênios podem carecer de conhecimento familiar. Uau! Você sentiu que fez algum progresso? Eu ainda estou no nível de um bebê. Ainda estou tentando entender como tudo isso funciona, afinal. Você apenas começou. Se houver algo em que eu possa ajudá-lo, por favor, me diga. Não vejo razão para recusar essa oferta. No entanto, eu sabia que não poderia receber essa ajuda de graça. Não sei o que posso fazer para retribuir, mas se houver alguma coisa, por favor, me informe. Não estou procurando nenhum reembolso. Você não tem que especificá-lo. Bem então. Há algo que eu possa fazer? Olhando para a expressão de Wang Jeong-yeon, eu sabia que havia realmente algo que ela tinha em mente. Ela tentou me explicar que era natural me ajudar porque viemos da mesma guilda, que nos conhecemos por acaso, mas eu sabia que ela tinha se aproximado de mim com um motivo em mente. Enquanto eu silenciosamente comecei a esperar que seu pedido não fosse muito difícil de fazer, ela começou a falar.
Possivelmente. Sim. O que é? Você poderia me apresentar a Park Deokegu assim que eles voltarem? Eu pisquei. De todos os pedidos difíceis que eu esperava que ela fizesse. Park Deokegu é realmente um médico do amor? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.